E aqui, antes de partir para algumas lições, de novo eu quero ouvir vocês. Nessa primeira parte do texto, onde Deus manda ele descer, ele desce com seu servo e ele escuta o sonho, né, que alguém lá do acampamento inimigo teve, de que um pãozinho de cevada descia, né, o morro e atingia o acampamento e destruía tudo. O que nós podemos aprender aqui com esse texto? Vença o seu medo e Deus vai cumprir o plano na sua vida. Muito bem, Lari. Você tem que vencer o medo. O que mais? Deus está mostrando alguma coisa para a gente e a gente não está vendo. E Ele fala assim, vai meu filho, vai ver o que eu estou fazendo lá. Muito bem. O que mais? Entregar, descansar e confiar. O que mais? Quem dá mais? Alguém mais? Mais alguma lição? Não? Que parece loucura de Deus. Você fala assim, Deus está louco, né? Deus está louco, Deus enlouqueceu, e agora? O que eu vou fazer? A sabedoria de Deus parece loucura, às vezes para os homens, é o que diz a palavra de Deus, e muitas vezes aquilo que é louco para Deus é o melhor para nós. É isso aí. Eu anotei aqui algumas coisas também, principalmente relacionado à vida de Gideão, que pode servir para nós. Então veja, não tem como a gente aprender alguma coisa sem a gente enfrentar aquilo. Se você tem medo de água, Letícia, que não é o seu caso, eu imagino, mas você quer aprender a nadar, o que você tem que fazer? Entrar na água, né? Não tem como aprender a nadar no espaço. Se você tem medo de água e quer aprender a nadar, você tem que nadar. Se você tem medo de dirigir, mas quer aprender a dirigir, você tem que sentar no volante e dirigir. E foi exatamente isso aqui, acho que Deus estava trabalhando com Gideão. Não tinha como Deus mandar Gideão para a guerra sem antes tratar o medo de Gideão, sem tratar as questões internas de Gideão. Deus havia falado com Gideão várias vezes que ele daria vitória para Gideão. No capítulo 6, isso está lá, várias vezes descrito. E Gideão faz a prova da lã, a lã está seca, aí do lado está molhado, depois do lado está seco e a lã está molhada. Aquela história que muitos conhecem, mas se você quer conhecer, você pode ler lá no capítulo 6 depois. E Deus falou, eu vou dar a vitória. Mas Gideão ainda assim estava com medo. E Deus, pela sua imensa misericórdia, pela sua imensa graça, não ficou chateado com Gideão, mas entendeu a sua fragilidade, falou assim, eu entendo que você está com medo, mas vai lá. Para você vencer esse medo, você tem que ir. Você tem que ver, você tem que ouvir o que eles estão dizendo, porque aí algo diferente vai acontecer. Então não tem como a gente perder o medo de algumas coisas sem enfrentar. Está com medo? Vai com medo mesmo, né? Essa é uma frase já clichê. Então, antes de iniciar a batalha, Deus precisa tratar algumas questões internas com Gideão. E Gideão foi encorajado, e aqui a gente trabalha mais ou menos nesse trecho aqui, o encorajamento de Deus a Gideão. Deus está encorajando Gideão para a guerra. Encorajando como? Jogando ele para aquilo que ele mais teme, que é enfrentar o seu inimigo. Então não tem como vencer o medo sem estar perto daquilo que causa medo. E é isso que acontece com Gideão aqui. Gideão foi encorajado quando ficou mais perto do inimigo. Então não tem como a gente ser encorajado, né, para alguma situação que a gente precisa agir sentado no sofá assistindo Netflix. Não tem como. A gente vai estar desfocado, a gente não vai conseguir focar no que precisa, a gente não vai conseguir planejar. Então nós precisamos, de fato, enfrentar o nosso medo. Não fuja dos seus medos. Então, a grande lição desses versículos, do 9 ao 11, que Deus faz na vida de Gideão, não fuja
dos seus medos. Enfrente os seus medos. Se você não enfrentar, você nunca vai crescer. Se você não enfrentar, você nunca vai amadurecer. Se você não enfrentar, você vai sempre um fugitivo de si mesmo. Porque quem foge, né, dos medos que tem, é um fugitivo de si mesmo. Você perde a oportunidade de crescer. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de fazer errado. Não tenha medo de não dar certo. Mas vença os seus medos. E assim, com certeza, você vai crescer, assim como Gideão. E cada vez mais que você enfrentar o medo, você vai sendo encorajado. Você vai sendo trabalhado. Você vai sendo aperfeiçoado. Amém? Mais alguma lição aqui, nesse trecho? Tem a segunda parte do texto, que está do versículo 13 ao versículo 15, falando ainda do encorajamento, que é quando Gideão vai para o acampamento, ele obedece, ele vai para o acampamento e ele escuta o sonho que alguém teve. E o sonho era que um pão de cevada rolava, né, estava contando um sonho, né, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita, atingiu a tenda e ela tombou ou desmoronou. E é interessante que Gideão é comparado com um pão de cevada, porque o texto vai falar que o intérprete falou assim, não é nada mais, nada menos do que Gideão, a espada de Gideão sobre nós. E aí, a gente lendo sobre esse contexto, o pão de cevada era o pãozinho mais simples que existia na época, é tipo o nosso pãozinho francês. Só que não é aquele pãozinho francês quentinho, saído do forno. Era aquele pão francês que fica lá na sua gaveta 15 dias, mofado e duro. A expressão do texto é essa mesmo, não estou inventando história para você não. É essa a expressão, que o pão de cevada era um pão seco e era um pão duro. E aí o outro compara Gideão com um pão seco e duro. Fala assim, é Gideão. Gideão, não tem outra coisa se não for eles. E aqui o pão não é um símbolo militar, não é uma arma militar. E o sonho que essa pessoa tem de um pão rolando sobre eles e vencendo, é uma coisa tão banal ou tão simples, né? E disse ali os comentários falando que Israel, eles nem pão de cevada eles comiam, porque de tão ruim que era, que eles davam para animais. Mas devido à pobreza, né, que eles estavam sofrendo por conta desse exército, eles tinham que fazer o pão de cevada, porque era o grão mais barato que eles conseguiam ter o acesso. Seria mais ou menos o nosso arroz branco do dia a dia, que a gente tem acesso com mais facilidade. Então veja, ele escuta o sonho, e a partir desse sonho, que vem daquilo que ele mais tem medo, ele é encorajado. O que a gente aprende aqui? Ele é encorajado pelo próprio inimigo, essa é a verdade. Então o que nós podemos aprender aqui? Às vezes Deus fala de uma forma que a gente não entende e... Alguém mais levantou a mão? A melhor defesa é o ataque. Atacando o medo. Exatamente. Como é que você falou? Eu enfrento o medo atacando o medo, exatamente. A melhor defesa é o ataque. É isso aí. Alguém mais levantou a mão? Ou não? Não? Então, esse texto, não diferente do trecho anterior, nos mostra exatamente isso. Não tem como vencer o medo sem atacá-lo.